E Deus colocou no meu coração uma mensagem com o seguinte tema: ser cristão. Que ser é esse? Ser cristão, que ser é esse? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, para variar. Quando eu ponho a mão na Bíblia, parece que eu não quero largar mais, né? Eu quero pegar desde o capítulo 1, versículo 17, depois eu vou entrar no 2 também. A grande questão é: o que é ser cristão? Uma vez, quando eu estudava na USP, um camarada disse assim: finalmente um cristão. Você poderia me dizer o que é ser cristão? Se você fosse interpelar dessa forma, o que você iria responder, não é? Ainda mais hoje em dia, que tem tanta igreja, que tem tanto tipo de evangélico, não é? A gente fica com dificuldade de avaliar. Dizem que 1/3 da população do Brasil é evangélica. E a gente fica olhando assim, tem gente que pensa assim: então estamos vivendo um avivamento. Tem gente que olha e fala: não, nós estamos vivendo uma apostasia. A igreja perdeu toda a característica que tinha antes, se igualou com o mundo. E a gente fica assim tentando colocar a cerca em algum lugar, tentar examinar o que somos nós, afinal de contas. E especialmente quem está dentro e quem está fora. Para ninguém se iludir. 1 Coríntios diz assim, capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não porei com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que era para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor.
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Vejam só, o apóstolo Paulo disse que os judeus buscavam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Os judeus tinham fé conquanto que acontecesse algo sobrenatural em favor deles. Aí eles responderiam com fé e estariam dispostos a seguir determinado caminho. Eu tive a oportunidade de pregar muitas vezes no sertão nordestino. E algo muito parecido acontece lá. As pessoas lá fazem peregrinações para os lugares sagrados, onde tem imensas imagens. Eles vão lá procurando respostas para os seus problemas. E quando eles encontram respostas para os seus problemas, através daquela busca, então eles depositam toda a sua fé naquela imagem, naquele caminho que eles traçaram. Estão entendendo? Aqui também acontece isso, né? Não é só no sertão nordestino, tem a sua forma de acontecer isso. As pessoas têm os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades e procuram bênçãos. E assim, se as encontrarem, não importa onde encontrarem, elas então crerão que aquele é o caminho. E esse é um critério muito perigoso para basear a nossa fé. Aliás, tem muita igreja hoje em dia se aproveitando, vamos dizer assim, desse tipo de apetite das pessoas, para atrair esse tipo de gente à igreja. Então, vai prometendo uma série de bênçãos para que a pessoa seja atraída e venha. E aí, então, ela vendo as bênçãos, ela vai, então, aderir à igreja. E, geralmente, nesse caso, o discurso foi bastante diluído no meio do caminho, e a pessoa ela é absorvida ali. Como se diz por aí, né? Nessas igrejas, Jesus é o caminho e o pastor é o pedágio, né? Então, ele pede da pessoa só que ele deu dízimo e oferta ali, o restante não pede mais nada, né? E fica assim uma relação de troca, não é? Você dá o seu dinheiro que você terá a sua bênção. Os judeus eram assim, irmãos, e muitos são assim hoje em dia. Ao grego daquela época, a quem Paulo pregou também. Paulo pregou aos judeus e pregou aos gregos. Ele tinha muita experiência em pregação. E ele sabia que muitos gregos, os gregos em geral, eles queriam sabedoria. Eles queriam que aquilo que fosse falado se enquadrasse com a ideologia deles, com o tipo de pensamento que eles tinham. Eles tinham que organizar aquela fala, né, que era dada de acordo com os seus pensamentos, com a sua lógica. O apóstolo Paulo foi pregar, por exemplo, em Atenas, que era o grande centro cultural da humanidade. E ele pregou lá no Areópago, que era onde os filósofos discutiam. Ele estava lá. E ele começou um belo discurso, caminhando muito bem, garantindo a atenção das pessoas. Mas quando ele chegou ali na ressurreição de Cristo, o pessoal perdeu o interesse. E aqui nós começamos a identificar quem é o cristão no meio dessa confusão religiosa que nos rodeia. Tudo depende de como a pessoa se posiciona em relação à pessoa de Cristo.
o judeu, que tem o seu jeitão de se aproximar de Deus, se ele encontrar Cristo e apegar-se a Cristo, ele então vai receber o poder de Deus que ele estava buscando. E se o grego, ao encontrar Cristo, se apegar a Cristo, ele então vai receber o entendimento de Deus que ele estava buscando. Porque Cristo não decepciona. Cristo é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. E quem o encontra de verdade se realiza plenamente. Mas o que acontece é que aquele que não tem Cristo, aquele que é sem Cristo, ele continua na sua busca de forma religiosa ou filosófica, sem encontrar. Uma vez disseram que o teólogo era um cego num quarto escuro, procurando um gato preto. Aí o teólogo respondeu, dizendo que o ateu é um cego num quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá. O apóstolo Paulo fala que as pessoas ficam tateando, tentando encontrar, embora Deus não esteja longe. O cristão é aquele que encontrou-se com a realidade divina, que só pode ser acessada através de Cristo Jesus. Ele encontrou a verdade, ele encontrou o poder e a realidade das coisas. Porque ele acertou a porta. Eu me lembro, domingo à tarde tinha lá o Domingão do Faustão, e tinha lá 3 portas, lembra? O pessoal que é velho que nem eu. Aí o camarada tinha lá, era uma gincana, né? O camarada ia correndo e bumba, batia numa das 3 portas. Se ele acertasse a porta, que daria o prêmio para ele, ele atravessava a porta, que era só um isopor. Agora, senão ele batia na porta, né? E voltava, que ali era um tablado. E tinha errado a porta, não é? Só existe uma porta para você acertar. Ele disse, eu sou a porta. Se você entrou nessa porta, você achou o brinde. Você encontrou a realidade. Essa é a situação do cristão. Alguém que de fato achou a salvação. Para esse, Jesus é a fonte de poder e de sabedoria da parte de Deus, que o alimenta, que o alegra e que o satisfaz. Quanto aos outros, Cristo é uma loucura, é um escândalo, é uma fraude, é um retrocesso, todo tipo de rótulo que você puder imaginar. E as pessoas continuam nos seus caminhos. O apóstolo Paulo se negava a pregar com uma sabedoria de discurso que pudesse convencer as pessoas através de raciocínios, porque ele queria que a pessoa entrasse pela porta certa. Ele não ficava rodeando, não é? Emboscando a pessoa para depois trazê-la. Ele ia direto ao ponto e pregava Cristo. E a pessoa se posicionava diante de Cristo. E ali ela recebia ou não. Alguns acolhiam sua mensagem com prazer e alegria. Outros tacavam pedra nele, expulsavam da cidade, jogavam na cadeia. Lembra que Paulo passou? Todo tipo de reação. Ele não se importava. Ele não estava preocupado em agradar o público. Ele estava preocupado em levar as pessoas à salvação.
É por isso que ele disse: Deus não me enviou para ficar fazendo outra coisa a não ser pregar o evangelho, não palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E infelizmente, em muitas igrejas hoje, a cruz de Cristo foi esvaziada. A mensagem cristã foi derretida, foi diluída em muita água, que a gente não consegue nem achar Jesus por ali. Ele diz: não foi com sabedoria humana, para que a fé de vocês não dependesse de sabedoria humana, mas sim do poder de Deus. O cristão é alguém que, pelo poder de Deus, encontrou em Cristo o caminho, e foi regenerado, foi transformado, teve seus olhos abertos, encontrou-se com a paz, encontrou-se com a luz, encontrou-se com Deus, e passa então a ter comunhão com o próprio Deus. E aí então o apóstolo Paulo dá um passo mais. Ele fala da sabedoria que é compartilhada para o cristão, que ele diz para trazer alguém à fé, trazer alguém da incredulidade para a fé. Ele não usou sabedoria humana, ele usou a pregação do evangelho, pura e simples, Jesus Cristo e este crucificado. E confrontado com Cristo, a pessoa disse um sim ou um não, um redondo sim ou um redondo não. Ele entrou ou ficou de fora? E agora dentro, olha o que ele diz. Entretanto, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Veja só, ele diz então que ao cristão está disponível uma sabedoria que é incomparável, que não tem paralelo na sabedoria humana. Porque a sabedoria humana não levou até Deus. A sabedoria humana levou ao paganismo. A sabedoria humana levou ao ateísmo, mas não levou a Deus. O que leva a Deus é o evangelho. E uma vez dentro, com a mente transformada, nós podemos descobrir aquilo que o apóstolo Paulo chama de mistério de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão várias vezes nas epístolas dele. O mistério de Cristo, o mistério que esteve oculto desde os séculos dos séculos, o mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo e foi revelado agora aos apóstolos e profetas. Então foi revelado já não é mais um mistério, mas agora há a capacidade de entender. Entendam uma coisa, irmãos, o Novo Testamento
não é um desenvolvimento do Antigo Testamento, não há um progresso que foi evoluindo. O Novo Testamento não é a consequência lógica do Antigo Testamento. É algo que foi revelado, que estava oculto de todas as autoridades, inclusive dos principados dos céus. É fruto de uma sabedoria inédita, algo que não se tinha conhecimento, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que os seres celestiais observam a igreja para aprender sobre Deus na igreja. E lá no Apocalipse diz que se canta um cântico novo, por causa daquilo que foi mostrado através de Cristo, e essa grande revelação do mistério de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo diz que o cristão é o ser habilitado pelo Espírito a entender as profundezas de Deus. Sabe lá o que é isso, irmãos? Aquilo que o homem não viu, que não imaginou, não pensou, era o que Deus havia separado. E Paulo diz, agora dá para entender. Agora que através de Cristo, nós entramos nesta porta e temos acesso a essa graça, o Espírito Santo nos ilumina. Eu acho gozado aqui na igreja, geralmente quando os irmãos se referem a mim, é o professor de teologia, professor de grego, como se fosse isso que desse conhecimento para mim, né? Na verdade, aquilo que eu tenho pregado é aquilo que eu recebi do Senhor por meio do Espírito Santo, aquilo que Ele incutiu dentro de mim, não por mérito de estudo de livros que eu li ou coisa assim. Longe de mim desprezar esse tipo de exercício, porque vocês sabem que eu sou faminha por estudo, mas eu tenho que reconhecer que os passos que eu dei na compreensão do Evangelho, irmãos, foi revelação do Espírito Santo na minha mente, no meu espírito. Eu vou pedir licença aos irmãos para contar algumas experiências pessoais. Eu não costumo fazer isso, mas para os irmãos entenderem e ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui. Deixe-me ler mais um pouco. O versículo 10, né? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, isso é maravilhoso pensar. Eu fico sempre fascinado
com a ideia da mente de Cristo, a mente que Cristo tinha neste mundo. Como ele entendia a vontade do Pai com perfeição, não é? Como ele conseguia andar de uma maneira tão maravilhosa, fazendo a vontade de Deus em todos os seus caminhos, andando com perfeição, coisa maravilhosa. E o apóstolo Paulo aqui diz que nós temos em nós a mente de Cristo, uma referência ao Espírito Santo que está dentro de nós, que pensa igual Cristo. Ele diz que o Espírito de Deus sonda as profundezas do Pai, de modo que nós podemos ter acesso, diz aqui, a ponto de discernir todas as coisas, enxergar com clareza. A gente fica até meio zonzo de pensar nisso, não é? Pois bem, a primeira experiência que eu tive com esse tipo de revelação aconteceu quando eu tinha cerca de 21 anos de idade. Eu, naquele tempo, eu estava no 3º ano do seminário. Eu já tinha passado os 2 primeiros anos estudando em torno de 14 horas por dia na biblioteca do seminário. Era em torno de 10 horas na biblioteca e 4 horas na sala de aula. Meus pais estavam me bancando e eu passava o dia inteiro estudando. Em 2 anos eu li muito mais do que a maioria dos seminaristas fariam a vida inteira. Li muito, muito, muito. E eu era muito novo. E de repente aquelas ideias começaram a bombardear a minha cabeça. Eu li muito teólogo liberal. Eu li muita crítica à autoridade da Escritura. Eu comecei a ficar confuso. E com 21 anos eu disse assim: muito bem, ou vai ou racha. Se é para ser cristão, eu não posso fazer concessões. Eu quero ser convicto, mas minha mente está cheia de dúvidas. Então eu vou tentar ser ateu. Eu passei 6 meses tentando ser ateu. No 3º ano do seminário. Eu li Freud, eu li Marx, eu li Feuerbach, que é o pai do ateísmo moderno, eu li Darwin. Tudo que tinha de ateísmo eu fui lendo. Eu falava, isso não faz sentido. Eu não conseguia chegar a lugar nenhum com aquilo ali. 6 meses com todo o meu coração tentando ser ateu. Depois de 6 meses sozinho no quarto, era de noite, eu falei, não consegui ser ateu. Falei, Deus, mas eu também não sou um cristão convicto. Eu tenho muitas dúvidas dentro de mim. Eu falei, eu não posso andar assim. Ou o cristianismo me supera, ou o cristianismo me surpreende, ou eu não posso me entregar a ele. Essa foi a oração que eu fiz. E instantaneamente eu tive o impulso de ler Romanos. Claro que eu já tinha lido Romanos. Eu li a Bíblia inteira pela primeira vez quando eu tinha 12 anos. Eu já tinha lido Romanos várias vezes, mas eu li Romanos. Mas eu li Romanos com a bênção do Espírito Santo. Meus irmãos, é difícil dizer o que aconteceu naquela noite. Foi como se uma cachoeira de sabedoria estivesse entrando na minha cabeça. Eu entendi ou percebi de uma forma profunda, ou um pouco mais profunda, a graça de Deus. Só isso. Uma fagulha de luz, mas que me encheu de um jeito que eu li Romanos inteiro assim, sem parar. E aí depois eu li inteiro de novo. E aí eu fui e voltei outra vez. E eu li até amanhecer.
lendo Romanos, lendo e relendo Romanos até amanhecer. E quando eu não aguentava mais, eu caí de costa, cheio do Espírito Santo assim, de uma convicção. Nunca mais eu tive qualquer dúvida da veracidade do cristianismo. Na verdade, era o meu cristianismo que era pobre. E as perguntas que estavam me fazendo que eram agudas. E aí o Espírito Santo veio em meu socorro. E eu consegui perceber o quanto eram tolas aquelas perguntas, diante da grandeza e da majestade, da graça de Deus. Eu me tornei pastor aqui, fui pastor aqui em Goiânia. Eu era tradicional. Eu tinha um coração bem aberto para os dons espirituais. Dizia que eles aconteciam, eu não era cessacionista, mas eu não orava em línguas. Eu dizia, o dom de línguas não é para todos. O apóstolo Paulo fala, todos falam línguas? Não, nem todos. Então não é para mim, Deus não me deu, eu não tenho. E era assim, se alguém tivesse, eu não reprimia, mas eu não tinha. Eu tinha outros dons, pensava assim, não preciso de. Até um dia, quando eu já estava aí com os meus 35 anos, por aí, 35, 36, eu fui a um congresso de libertação, lá na igreja da Floresta, Batista da Floresta. 7 Canoas ou 7 Lagoas? 7 Lagoas, eu sempre confundo. 7 Lagoas. Irmãos, olha, foi uma das coisas mais impressionantes que eu participei, um dos eventos mais impressionantes. Eu estava lá, quando tocaram o primeiro acorde, era uma tenda para 3.000 pessoas. Uma tenda, parecia um circo. 3.000 pessoas do Brasil inteiro, até fora do país, ligados à libertação. Imagina quanta unção tinha ali. Quando tocaram o primeiro acorde, a gente sentiu a presença de Deus. Foi numa sexta-feira à noite até domingo à noite, um culto só. A gente não parava na presença de Deus, e quase não dormia. Quando comia, estava conversando sobre as coisas de Deus, comia rápido, já voltava. Foi uma coisa assim tremenda, não é? E lá pelo sábado à noite, o pastor Ciro disse assim, quem quer receber o dom de línguas, vem à frente. E está lá eu, né? O Batistão. Meus irmãos, Deus já havia me movido tanto ali, na presença dele, eu falei, eu vou. Falei, dessa vez é comigo. E se Deus tem isso para mim, eu vou receber. Aí fizemos uma fila assim, foi posto um de cada lado assim do outro, tinha muita gente, né, que quis receber, e eu estava lá. Aí o pastor Ciro veio impondo as mãos sobre cada um, ele põe a mão, caía para trás, põe a mão e caía para trás. Aí tinha uma equipe dele lá de 40 pessoas que tinha se preparado 40 dias em jejum e oração para ministrar nesse momento. Aí foi um rapazinho lá e começou a orar sobre mim. Oh Deus, e unge ele com o Espírito Santo, batiza não sei o quê. E ore, nada, né? E eu caído lá. Há pouco eu falei para ele assim, irmão, não está funcionando. Ele foi embora. Eu falei, magoou. Fiquei lá. Eu estava meio imóvel, eu estava meio dopado, para dizer a verdade. Daqui a pouco veio um irmão com quem eu já tinha conversado, que tinha um ministério de libertação, numa das comunidades favelizadas do Rio de Janeiro. Esse irmão impôs a mão no meu peito, foi como se meu peito queimasse, irmãos. Que foi aquilo? Eu comecei a tossir, mas tossi assim, parecia que meu pulmão ia rasgar de tanta tosse. Daqui a pouco eu dei um berro longo e alto. Ali todo o tradicionalismo, legalismo, religiosidade foi embora. Num só golpe assim, obra do Espírito Santo. Eu saí de lá muito mais humilde, muito mais compreensivo, muito mais dependente de Deus. Ah, irmãos,
Como é bom ver Deus agindo, o seu Santo Espírito nos inundando. Eu era pastor numa igreja, pastor auxiliar numa igreja em São Paulo, já com os meus quase 50 anos, 40 e poucos anos, eu estou com 60 já virei idoso. E aí então, com 40 e poucos anos, eu falei assim, Deus, eu preciso de um avivamento. Já tinha sido batizado pelo Espírito Santo, já tinha convicção da minha fé. Falei, eu preciso de um batismo, eu preciso estar no centro de um avivamento, sentir o teu fogo queimando, a tua presença real. Eu não aguentava mais a frieza que eu via ao redor de mim. Falei, me coloca no centro do avivamento. Deus me levou para Teresópolis, experimentamos muitas coisas de Deus lá. Mas de lá Deus me fez participar de um congresso na Guatemala. Fiquei 21 dias na Guatemala. Meus irmãos, Guatemala experimentou um grande avivamento. E naquela época ainda estava fervescendo o avivamento. Eu tive a graça de me relacionar ali com pessoas, mas com muita unção, apóstolos que vieram de várias partes da América Central, que ministraram com muito amor sobre a minha vida, e eu fui virado do avesso. Aliás, disseram, você foi desvirado do avesso, você estava do avesso, você foi desvirado. Mas eu fui remexido de muitas formas. Eu havia sido muito rejeitado ministerialmente, Deus foi me tratando ali de muitas formas. E aí então, num dos dias do congresso, disseram assim, a glória do Senhor vai se manifestar na quinta-feira à tarde. O pessoal lá tinha noção do que acontecia. Eu falei, meu Deus, eu não estou pronto. E eu comecei a chorar. Aí eu fui lá na frente para que ministrasse sobre mim, e eu disse isso para um apóstolo, falando tudo em espanhol. E aí ele disse, não tente competir com Deus. Você não vai amá-lo tanto quanto Ele ama você. E aí ele falou assim, ouça os anjos cantando. E na hora eu comecei a ouvir os anjos cantando. Ele falou assim, você já sofreu muitas coisas por amor de Cristo, Ele sabe disso. E deu algumas palavras ali para mim. E aí eu fiquei convicto que ia acontecer. A gente já chega mais com expectativa, não é? Quinta-feira à tarde começa o culto. Começa tocando lá o acorde. Aleluia, aleluia. Conhecem, né? Pois é. Começaram com essa música em espanhol, fui cantando em espanhol. E cantamos uma vez, 2 vezes, 3, 4, 10 vezes, 2 horas, 4 horas cantando essa música. Ficou só nela. Não teve pregação, não teve mais nada. O Espírito Santo foi tomando conta do lugar de uma forma como eu nunca vi em qualquer outro ajuntamento. E a gente foi envolvido pelo Espírito Santo. A certa altura eu não conseguia mais cantar em espanhol, eu tive que cantar em português. E depois, de certa altura, eu já não conseguia mais cantar em português, eu estava cantando em línguas. E, de repente, o Espírito Santo começou a me tomar de um jeito, eu comecei a ficar cheio do Espírito, e os meus olhos foram abertos. E eu vi Jesus entronizado na sua glória. Eu vi os céus abertos. Eu tive uma experiência de estar lá. Não era simplesmente uma visão, mas era de estar lá. Eu senti um ambiente quente em volta de mim, e como se eu tivesse deixado para trás esse mundo mesmo. E eu me senti na presença de Jesus, e Ele era tudo que importava. Essa foi a maior revelação que o Espírito me deu a respeito da pessoa de Cristo, que até é impossível eu passar para uma outra pessoa. Tão profunda ela foi que está além das palavras humanas.
fica aqui apenas um testemunho do que Deus faz com a gente. Quando nós estamos sendo tratados por Ele, não é? E Ele está nos tomando na sua mão, e o seu Espírito nos conduzindo, então, essa sabedoria aflora, flui. E não só a sabedoria, também o seu poder. Quando eu voltei de lá, meus irmãos, eu pus a mão nos enfermos, o enfermo era curado, paralítico andava. Nossa, doenças desapareciam. Demoniado, então, saia correndo, uma coisa assim. Eu passei 2 meses respirando os ares celestiais. Eu não estava aqui assim, sabe? Eu não consegui ficar aborrecido, bravo, irritado com nada. Isso é ser cristão, irmãos. Que ser é esse? É um ser que tem contato com Deus, por meio do Espírito Santo, graças à obra de Cristo. É a única forma verdadeira, segura, de estar nesse tipo de envolvimento. E não há limites para a sua experiência. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção aqui ao que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3. Porque aí você vai perceber um grande problema. Paulo diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Interessante. O apóstolo Paulo os chama de irmãos. Eram crentes. No começo da carta, ele diz assim, olha, capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Eram crentes, manifestavam dons na igreja, tinham entendimentos doutrinários, mas o apóstolo Paulo fala que aquele nível de profundidade que ele havia mencionado antes, aquela sabedoria profunda do mistério de Deus, ele não conseguia compartilhar com aquela igreja. Porque o tipo de vida cristã que aquela igreja levava era muito raso. Eles eram criancinhas na fé, embora tivesse já passado vários anos que Paulo havia lhes pregado o evangelho. Então nós estamos aqui diante de uma crua realidade. Existe o crente, que é como eu descrevi para vocês, que tem um entendimento espiritual, que tem a comunhão com Deus segura e verdadeira. E tem aquele que é meio crente, quase crente, parente dos crentes, amigo dos crentes, já foi crente. Estão entendendo? Essa mistura de gente que Jesus Cristo previu que aconteceria e que nós chamamos de cristandade. Ele falou assim que o reino de Deus é como uma rede que você vai puxando e vai trazendo todo tipo de peixe que vem lá, vem bota, vem lata de cerveja, vai puxando. Quando chega na areia, tu vai separar, não é? Ele falou do trigo e do joio também, não é?
Ele falou dos diferentes solos, do semeador que lança a semente, e cada um dá um resultado diferente. Então aqui nós estamos num campo um pouco cinzento. E nós não gostamos disso, nós queríamos que as coisas fossem simples, branco no preto. Mas a verdade é que existe uma região cinza, da qual eu gostaria que todos nós saíssemos. E eu quero me concentrar nisso agora. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, é uma referência carinhosa, não é? Meus filhos, filhos na fé. Não eram judeus, não eram carnais, filhos carnais, nem judeus eram. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. A cristandade nos deixa perplexos. A gente olha e fala assim: será que Deus está nisso? Será que você já entendeu? Será que já recebeu? E há essa situação que aos olhos, né, são difíceis de perceber. Olha o que diz lá em Hebreus. Hebreus capítulo 5, entrando no capítulo 6 também. Ele encontrou o mesmo tipo de gente que Paulo tinha encontrado em Corinto e lá na Galácia. Olha o que ele diz para os judeus, cristãos. Quanto a isso, é capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, e fundo, e longe. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Não era um problema cognitivo. Estão entendendo? Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele está falando dessa gente que não cresce na vida cristã, tem raquitismo espiritual, fica parado no estágio inicial da vida cristã e não anda. Não aumenta a sua percepção, a sua comunhão com Deus. Não tem nada para contar de novo. Se for compartilhar com alguém a respeito de Deus, ele vai falar da sua experiência de conversão 10, 15 anos antes. Porque depois disso parece que não aconteceu mais nada. Foram só atividades religiosas que seguiram e acompanharam. E aqui chega um grupo aqui que, meus irmãos, dá até uma dor no coração. Versículo 4 do capítulo 5, do capítulo 6 de Hebreus. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento.
pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Muito difícil entender de quem ele está falando, da condição espiritual dessa pessoa, a não ser de que, de fato, ela está perdida. Isso está claro. Mas o que ela vivenciou antes, aqui dá a entender que ela vivenciou muito de Deus. As expressões aqui foram iluminados. Provaram o dom celestial. Isso não é pouco. Participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. É a descrição de alguém que vivenciou aquilo que um cristão costuma vivenciar. Essa pessoa, ela estava ali recebendo muito da parte de Deus. Agora o que ela recebeu foi muita graça. Certamente a ilustração que vem depois nos ajuda um pouco a entender essa dificílima passagem. Aqui diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Então tudo isso que Paulo falou, ele se refere às graças de Deus que foram concedidas à pessoa, como chuvas que caíram sobre a terra, estão entendendo? E o que saiu dali? A resposta não é imediata. A colheita demora um pouco para aparecer. Tente entender. Isso é muito comum em pessoas que foram criadas na igreja, como eu. Foram criadas na igreja, não é? E então elas vão dando passos, né? Batismo, etc., e estão assumindo cargos na igreja e se envolvendo com a vida cristã. E tornar-se cristão já faz parte da sua própria cultura familiar. É uma transição assim que não tem muita, né? Ela está recebendo todas as graças da vida de um cristão. Aí, de repente, quando chega e vai para a faculdade, aí destrambelha. Entenderam? Ali é a hora de mostrar o fruto de tudo aquilo que foi semeado. Se realmente a palavra entrou. Se realmente a pessoa se converteu. E é muito difícil distinguir isso. Porque a pessoa está sendo criada naquela cultura evangélica. Ela é ensinada os primeiros passos desde pequenininha e vai seguindo. É o certo e o errado que o papai fala, entendeu? E há disciplina, e há o acolhimento da igreja, e há o bloqueio em relação à influência do mundo que os pais tentam fazer, não é? Cercando. Até que chega um momento que, vai, sai de casa, por exemplo, não é? Ou então vem uma guerra, não é? E começa a destruir tudo, e muda a situação de todo mundo. Ou começa uma perseguição na igreja. Estão entendendo? Há essa coisa embaralhada de pessoas que estão assim experimentando. E como nós podemos saber se somos de fato cristãos? Aí nós temos que voltar ao início. Qual é a nossa posição em relação a Cristo? Aqui nós temos uma âncora segura. Você ama Cristo? Foi isso que Jesus perguntou a Pedro, na hora em que ele havia vacilado. Estão entendendo? Esse é o grande referencial. Ser cristão, que ser é este? É um ser que ama Cristo. É um ser que se alegra em Cristo.
é um ser que prefere Cristo, é um ser que não larga Cristo, é um ser que se rende a Cristo, é um ser que adora Cristo e o que o reconhece como Senhor e Rei. É alguém que se apega a Cristo. E aí essas outras coisas vão sendo esvaziadas. Não é a cruz que é esvaziada, essas coisas vão sendo esvaziadas dentro da pessoa. E aí então, de glória em glória, ela vai experimentando e conhecendo mais a Deus, pelo Espírito Santo que habita nela. Deu para entender? Olha só, eu quero concluir com o que o apóstolo Paulo disse em Efésios, a respeito dessa coisa profunda que está aí para o cristão tocar. Efésios capítulo 3, ele disse assim, versículo 14 em diante: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cabe a nós orarmos para que a igreja brasileira possa ser fortalecida pelo Espírito, ter seus olhos abertos na fé, para compreender a altura, a largura, a profundidade, e ir além daquilo que está no entendimento humano, algo que só pode ser experimentado pelo Espírito Santo. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar. Não adianta criticar, não adianta zombar, não adianta lamentar. A realidade está posta e não é só de hoje, no tempo dos apóstolos também existia. Crente fraco, meio crente, quase crente, ex-crente, esse povo. Orar por eles, clamar por eles, dobrar os joelhos no chão e clamar por um avivamento em nossa terra. Para que os olhos se abram, as pessoas vejam a grandeza de Deus. E também, no capítulo 1, versículo 15, em diante diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar de você, a fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Orar para que o povo de Deus conheça o poder de Deus, a sua poderosa força. Jesus, sabedoria de Deus. Jesus, poder de Deus para os que creem.
Vamos orar, vamos clamar, vamos colocar os joelhos no chão, até que cheguemos a esse nível de espiritualidade, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo.